Olá, meus ilustres alunos! Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês irão assistir esse vídeo. É um grande prazer estarmos juntos novamente, mesmo que seja eu aqui e vocês aí. Mas com certeza os corações estão próximos e a gente vai se integrar da melhor forma possível. Então, dando continuidade à nossa unidade, hoje nós iremos tratar da questão da cultura organizacional. Conhecemos bastante como funciona o clima organizacional e agora a gente vai avançar um pouquinho, né? A gente sabe, meus ilustres, que toda empresa ela tem uma cultura diferente. É o seu jeito de ser, é o seu jeito de agir, é o seu jeito de pensar, é o jeito que ela aparece para o mercado. Até pela logomarca da empresa, você já tem uma percepção. Se ela é um pouco mais tradicional, se é um pouco mais arrojada. Então, tudo isso difere de empresa para empresa. A cultura, com certeza, ela vai avançando no decorrer do tempo. Muitas empresas são passadas para outras gerações, mas a cultura da sua essência, com certeza, permanece. Cada empresa tem a sua, cada empresa tem o seu jeito. Eu, na minha história de consultoria, eu já vivenciei todos os tipos de empresa imagináveis. Algumas muito sérias, outras muito extrovertidas, né? E eu acho que uma questão que interfere muito na cultura da empresa é o estilo do proprietário, é o estilo de liderança. Isso eu percebi assim com muita nitidez. Aquele empresário, aquele líder que chegava de manhã e cumprimentava todas as pessoas e fazia questão até de pegar na mão, de passar, de dar uma palavrinha que seja, e as pessoas ficavam muito satisfeitas por isso, com certeza, deixava um rastro bom, um rastro bacana. De certa forma, também já vivenciei empresas onde o empresário já chegava bravo, já chegava com a cara fechada e aquele bom dia saía arrastado, né? Quase como uma obrigação. E aquele estilo também se perpetuava entre as pessoas. É normal, normal, eu entendia muito bem isso. Acaba que os funcionários seguem o seu líder. Se o líder tinha uma postura mais aberta, uma postura mais simpática, os funcionários também eram mais simpáticos. De contrapartida, aquele empresário que já chegava meio bravo, parece que as pessoas todas eram bravas, né? E aí a gente, com o estudo, com a experiência, a gente vai entendendo, né? Então a questão da cultura é muito legal, é importante, e é sobre isso que nós iremos falar a partir de agora. Então, a cultura é a essência da empresa, é o jeito de ser da empresa. E cada uma tem o seu. Então, a cultura de uma organização é uma maneira informal e compartilhada de perceber a vida na organização, mantendo os seus integrantes unidos sobre o que pensam sobre si mesmos e sobre o seu trabalho, né? E por que eu digo que a cultura é informal? Porque não está escrito em nenhum lugar, em nenhum manual, que o chefe tem que chegar e dar bom dia com um sorriso Colgate para todo mundo, e nem que o chefe tem que chegar de uma maneira mais fechada, talvez preocupada, um pouco nervosa com a situação que a empresa estivesse vivendo. Então, é o jeito, é informal, e a gente vai percebendo isso no dia a dia, vai entendendo isso com a convivência. Então, a cultura organizacional, ela se mantém pelo método de gestão, como eu disse, né? Pelo estilo de liderança, pelo comprometimento maior ou menor com o público interno, com os funcionários, com os colaboradores, como vocês queiram, sua forma de lidar com o ambiente externo, né? Como é que trata os fornecedores, como é que trata os clientes,
e toda a gama de fatores que vão levar aquela empresa a ter a sua própria identidade, que é única, né? Cada um trabalha de uma forma. E também não tem o certo nem o errado. Algumas posturas culturais são mais amistosas, são mais tranquilas, outras um pouco mais fechadas, mas todo funcionário ele tem que se adaptar à cultura daquela organização, sempre lembrando que enquanto os fatores positivos forem maiores do que os negativos, a gente tem que lutar por aquele trabalho, para que as coisas melhorem e aconteçam de uma forma mais leve, né? Então, a cultura é por este prisma, meus caros alunos, um conjunto de crenças, de valores que determinam como a organização funciona. E sendo assim, de modo geral, não é estática, não é parada no tempo. É dinâmica, sofre alterações em função das condições externas, das condições internas, né? E as condições externas do momento, o mercado, como é que o mercado está reagindo. Com certeza isso influencia totalmente dentro do fluxo produtivo da empresa, seja na prestação de serviço, seja em qualquer ramo que vocês imaginarem, né? E com certeza também ela não é estática em relação ao público interno. As pessoas são diferentes, merecem tratamentos diferentes, cada um reage de uma forma, não é? Mas a cultura ela é muito ligada à questão das crenças mesmo, né? O que é a crença? É o que a empresa acredita e os seus valores que são inerentes à sua fundação, aos seus objetivos, à sua missão, à sua visão, enfim, tudo que rodeia a empresa faz parte da sua cultura organizacional. E aí, a gente avança mais um pouquinho, mas vamos lembrar das aulas anteriores onde nós trabalhamos a questão do clima. E aí eu digo para vocês assim, cultura é tangível, é perceptível. Você pode pegar, você pode sentir e é igual para todo mundo. O clima não. O clima ele é intangível. Vocês lembram que eu falei com vocês que para mim tá frio, não, para mim tá quente. Liga o ar, desliga o ar, né? Não, eu acho essa empresa maravilhosa, eu acho ótima, excelente. Tem 10 anos que eu tô aqui. Nossa, eu acho que terrível. Tô doido para sumir daqui, deixando currículo para todo lado. Não vejo a hora de sair, não aguento mais. Só tô aqui porque não tem coisa melhor. Então, isso é fala das mesmas pessoas que trabalham. Aliás, isso é fala de pessoas que trabalham na mesma empresa, com percepções diferentes, né? Então o clima muda muito mais, porque ele varia do momento. Hoje eu tô achando ótimo, amanhã nem tanto assim, mas a cultura ela é mais tangível, ela é impregnada nos valores, na cultura mesmo daquela empresa, né? E aí eu chamo a atenção de todos e faço até um pedido para que ajudem os novatos, né? Porque a questão da cultura, ela é tangível, mas ela não está escrito no manual que você tenha que seguir. A gente que vai percebendo no dia a dia. O clima já é de cada pessoa. E quem chega, o novato, muitas vezes ele fica muito perdido, pessoal. É só lembrar de vocês na primeira semana que vocês chegaram na empresa que vocês estão hoje. Nossa, é muita novidade, é muita informação e as pessoas que estão chegando ainda não conhecem aquela empresa, ela não conhece a cultura da empresa. Para ela, tudo é novo, tudo está se apresentando. Então, muitas vezes as pessoas têm dificuldades de se adequar, né? Tem empresa, por exemplo, que numa sala de reunião ou no corredor, tem uma garrafa de café com um copinho ali, a pessoa deu uma vontade de tomar café, ela vai lá, toma um cafezinho, às vezes tem alguém, bate aquele papinho rápido, retorna e tá tudo certo.
Tem empresa que o horário do café é super rígido, super rígido. Se for 1 minuto antes ou se ficar 1 minuto depois, nossa, o bicho pega, é complicado, né? Então, é o estilo, né? E quem tá chegando, ele vê a garrafa de café ali e fala, pegar um cafezinho. Não, não pode, é só na hora que você tiver autorização para ir. E quem chega, né, fica assim meio perdido nessas situações, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado, a gente tem que ter bastante carinho, tem que acolher muito quem está chegando para que essa pessoa ele possa se adaptar, né, dentro dessa nova cultura, dentro desse clima, para ele ter a sua percepção e a formação da sua opinião. Então, embora o clima organizacional seja algo abstrato, ele se manifesta ou se materializa, né, através de alguns indicadores. Os principais sinais onde a gente pode ver uma manifestação negativa desse clima, muitas vezes influenciado pela cultura da empresa, é a rotatividade, que nós já estudamos bastante, a questão do absenteísmo, os conflitos interpessoais e interdepartamentais, né? A gente precisa muito um do outro, o trabalho dentro da empresa ele é um ciclo, ele é uma corrente, o que o outro faz passa para mim, eu faço e passo para o outro até chegar no seu destino final, né? Então, assim, muitas vezes quando o clima está ruim, isso fica muito pesado, fica muito carregado, isso tem uma negatividade muito grande para a empresa, né? Aí outros, pichação em banheiro, desperdício de material, atestado médico em excesso, né? Ai, não aguento mais, vou lá, vou pegar um atestado, essa semana eu não vou, ai, não aguento mais, hoje eu não vou trabalhar, vou pegar um atestado. Então, porque todo mundo passa mal, né? Com certeza. Mas tem empresa que número exacerbado de atestados, então precisa ter um olhar sobre isso, né? Por quê? Por que é que está acontecendo dessa forma, né? E aí a gente vem com um questionamento que é como medir esse clima, que é tão influenciado pela cultura da empresa. E aí a gente vai ter um RH como um setor muito mais estratégico e também a busca do engajamento, da satisfação e do crescimento dos funcionários. Eu vou medir para ver em que eu preciso melhorar. Isso é uma ferramenta de humildade. Eu estou abrindo para vocês colocarem o que é necessário, porque eu, como empresa, também quero melhorar. E aí, como medir o clima? Tem jeito? Será? Vamos ver. Tem sim, tem sim. A gente tem a pesquisa de clima organizacional, que é um questionário, né? Normalmente se faz através de questionário, pela facilidade da tabulação, onde são questionados aos funcionários vários aspectos da empresa, onde ele vai colocar a sua opinião e depois de tabulado esses dados, quem tiver gerindo esse processo, né, seja o RH junto com as lideranças ou através de uma consultoria externa, vai saber o que a empresa precisa melhorar e o que seria bom ela fortificar, porque já está legal, já está bacana, está muito bom, né? Então, a pesquisa ela objetiva mapear e retratar os aspectos críticos que configuram o momento motivacional dos funcionários da empresa através da apuração de seus pontos fortes ou deficiências, expectativas e aspirações. Então, aquele momento motivacional. Por que a professora coloca dessa forma? Porque, como eu disse para vocês, o clima da empresa, ele é de cada funcionário naquele dia, naquele momento. Se hoje eu recebi um elogio pelo trabalho que eu fiz, nossa, eu tô super bem, tô nas alturas. E se hoje eu recebi uma ferrada, injusta talvez por um trabalho que eu deixei de fazer, aí eu já estou aborrecido. Isso, logicamente, vai influenciar na minha percepção sobre a empresa e no clima, né? Então, hoje eu estou quente, amanhã eu posso estar frio, outro dia eu estou mais ou menos, né? Então, pessoal, a pesquisa de clima, ela é uma fotografia daquele momento. Não quer dizer que seja aquilo para sempre. Mas, naquele momento, o resultado que eu obtive foi exatamente esse, né? Então, é preciso conscientizar os funcionários, engajar, deixando claro que as respostas são anônimas,
né? Não tem necessidade nenhuma de saber, porque as pessoas se sentem muito mais à vontade, né, para poder se manifestar. Grande maioria tudo marcado com X mesmo, né? Então o funcionário ele pode ficar bem tranquilo para fazer as suas colocações. O processo é sigiloso, com certeza. A pessoa responsável por uma pesquisa de clima é alguém da alta confiança da empresa, uma ética profissional muito grande, que não interessa quem falou, mas o que foi falado e o que nós podemos fazer com essa informação para melhorar. É esse o foco, tá bom? Então, o processo é sigiloso e ele deve responder de acordo com a sua opinião, sem consultar nenhum colega. É até interessante, né, quando você consegue aplicar a pesquisa, maior número de pessoas possível, porque aí não tem o titidiário, o que você marcou, o que você colocou, tal, né? Então, cada um, ele coloca realmente a sua opinião, que pode ser em relação aos benefícios da empresa, ao salário, ao estilo de liderança, à estrutura física da empresa, a questão dos equipamentos, das ferramentas, de todo o material utilizado, da comunicação, dos relacionamentos entre os parceiros, os relacionamentos interdepartamentais. Então, muitas pesquisas de clima, a gente tenta, assim, reduzir ao máximo, mas fazer uma pesquisa de clima com menos de 30 perguntas é quase inviável, impossível, porque você quer aproveitar aquele momento e consultar de várias áreas, né? Por exemplo, o crescimento interno, a oportunidade de treinamento e desenvolvimento, o processo de integração, o processo de aprendizagem. Então, são várias questões que a gente parou para fazer, vamos aproveitar e perguntar. Então, as perguntas também têm que ser objetivas, né, pessoal? E também para marcar com X, porque aí fica mais fácil para todo mundo, né? E aí, quando a gente faz essa pesquisa de clima, né, os resultados possíveis que a gente pode encontrar: desfavorável, né? Tá ruim, né? Isso aqui a gente pensar aqui como um sinal de trânsito, né? Desfavorável, pare, né? Então, a gente vai encontrar muita frustração, desmotivação, falta de integração dos funcionários com a empresa, né? Não é aquela empresa que traz orgulho ao funcionário, que ele se orgulha de trabalhar ali. Falta de credibilidade, às vezes a produtividade baixa, enfim. Eu posso encontrar um resultado que ele não é ruim, mas ele também não é muito bom. Ele está ali na média, né? Ele é o aluno 60%, né? Então, às vezes, eu vou encontrar indiferença, apatia, a integração também não é muito legal, a produtividade poderia ser muito melhor, né? Mas eu não posso dizer que os funcionários estão insatisfeitos com a empresa. Não, seria muito grave da minha parte, mas também não estão assim, com aquela bola toda, não, né? Mas em alguns aspectos ou em vários aspectos, não é? Porque, por exemplo, ele pode estar insatisfeito com o salário e pode estar muito satisfeito com o líder, com o chefe, né? Então, isso é normal. Então, eu posso também, em alguns aspectos, né, encontrar resultados muito favoráveis: satisfação, motivação, integração boa, produtividade legal, credibilidade bacana, né? Então, isso tudo vai depender do quesito que eu estou avaliando e qual que é a opinião do funcionário para aquele tema, né? Salário, ai meu Deus, sempre vai dar ruim, né? Deu ruim. Salário a gente já sabe que deu ruim. Mas quando as pessoas fazem uma análise bastante crítica, né, comparando com o mercado, muitas vezes tem alguns salários que estão dentro da média, né? Não está muito ruim, não. E aí, depois que vocês têm esses resultados, né, a gente parte aí para o plano de ação, que aí são ferramentas que vocês já estudaram nas disciplinas de qualidade, né? Então, os 5W aí, no caso, os 2Hs, né? Porque tem um Hallmark aí de quanto vai custar. Então, o que fazer, por que fazer, onde fazer, quando fazer, quem, como e quanto, né? Então, pessoal, o plano de ação é muito importante, sabe? Porque a partir do momento que eu aplico essa pesquisa, eu gero muita expectativa de melhoria. Tem que pensar antes de aplicar, tá? Porque quando eu aplico, o funcionário começa a responder, claro, óbvio, que ele pensa assim: nossa, alguma coisa tem que sair disso, senão eu estou perdendo meu tempo, né? E também o Departamento de Recursos Humanos, ele perde credibilidade. Vou lá, aplico.
não passa o resultado e nada de bom acontece, né? Então fica complicado. Então um plano de ação é muito importante, porque eu não consigo tratar todos os males da empresa na mesma hora, no mesmo tempo, mas eu vou eleger, através do plano de ação, aquilo que eu consigo melhorar, aquilo que eu consigo dar um upgrade, aquilo que eu consigo melhorar, né? E vou fazendo um plano de ação para ir cumprindo essas metas no decorrer, logicamente, isso avaliando todos os custos, né? Porque não adianta eu fazer uma implementação de um plano de ação mega maravilhoso e ferrar com o caixa da empresa, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem trabalhado, usando as ferramentas da qualidade que vocês já conhecem, né? E aí, sabendo que desmotiva os empregados a trabalhar com maior produtividade e buscando a competitividade da empresa, então a gente vai fazer o quê? Olha, você vai diminuir o achismo. Ah, não é que eu acho. Não, eu apliquei 80 questionários e 50 pessoas, mais de 50% respondeu isso, né? Então não tem achismo mais, é a opinião, porque antes lá eu já trabalhei com os funcionários falando que eles têm que ser bastante sinceros com a pesquisa, porque senão a gente não vai ter o resultado esperado, né? Evidenciar aspectos da área cega. O que é isso? São coisas que as pessoas não comentam, né? Porque ficam sem graça, fica com medo, e que a empresa muitas vezes não sabe, ela só descobre na pesquisa, né? Com certeza, quando a gente escuta as pessoas, você dá vez, você dá voz, a gente aumenta o comprometimento, aumenta o sentimento de valorização. Olha, você é importante, nós estamos tentando melhorar, temos falhas, temos sim, mas estamos tentando acertar e a sua opinião é muito importante. Aumentar o foco nas competências críticas, né? Mas críticas construtivas, né? No sentido de querer melhorar, intensificar os treinamentos, que eu amo, que eu adoro, que eu acho que é a grande sacada para resolver muitos problemas, é a questão do treinamento. Com isso, você melhora a comunicação, né? Então, são fatores assim que através da pesquisa, através da opinião das pessoas que trabalham ali, de vários níveis hierárquicos, vários setores, a gente pode melhorar o clima e também podemos melhorar a cultura, ok? Não esqueçam de dar uma lida no material, né, no estudo dirigido e escrito, para que vocês possam se aprofundar bastante, fazer as atividades, responder o fórum com muita dedicação e, com certeza, participar das nossas aulas síncronas, tá certo? Então, valeu, obrigado, beijo para todos vocês, ok? Tamo junto, beijo!